Bom, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre evitar problemas, como evitar problemas, pecado, resolver conflitos, como evitar fofoca dentro da igreja, tá? E eu queria só aproveitar agora, abrir um parênteses que eu não falei nos outros dois vídeos, como você evita fofoca dentro da igreja. Falei no primeiro vídeo, mas eu queria só acrescentar um pouco mais. Sabe por que existe fofoca dentro da igreja? Você pode me responder? Se você puder me responder, responde aí nos comentários. Eu vou dar a minha resposta, mas se você tem uma outra resposta, eu quero que você ponha nos comentários que eu quero ver, tá? Por que, na minha opinião, existe fofoca? Porque existe quem ouve. Esse é o problema. Existe quem ouve a fofoca. Se eu vou fofocar para você sobre uma outra pessoa, e fofocar é falar da pessoa, porque tem gente que tem a capacidade de não saber o que é fofoca, né? Então, eu vou falar de uma outra pessoa, e, no caso não é bem e mal, né? Vou defamar essa pessoa para você, certo? Então, eu vou começar a difamar essa pessoa, só que não é descaradamente, é velado, né? Maquiado. Então, eu falo assim, rapaz, aconteceu isso, a pessoa fez isso comigo, né? Assim, tô chateado e tudo e tal. Então eu começo a falar de uma outra pessoa, não interessa se é comigo que a pessoa fez ou com outra pessoa. O que importa é que eu estou falando da outra pessoa, né? Para você. O que ela fez comigo ou com outra pessoa. Então eu estou falando dessa pessoa e começo a falar mal dessa pessoa, dizer o que ela fez comigo e tudo. E normalmente eu exagero, tá? Normalmente quando a pessoa quer falar mal de alguém, ela exagera um pouco. Ela dá aqui um pouco, mas esse pouco já aumenta muito. Porque são pequenas coisas que envenenam, né? Você sobre a outra pessoa. Então muitas vezes você nem estava envenenado sobre aquela pessoa, mas eu te envenenei. Se você está me ouvindo e me passa o facão, me corta assim, meu irmão, é o seguinte, eu vou te dar uma dica agora, tá? Quando alguém fofocar para você, ou falar mal de uma outra pessoa, no caso, né? Você não ouve. Ou melhor dizendo, você pode até ouvir, mas é a última vez que essa pessoa vem falar de outra pessoa que não seja bem. Ok? Então eu vou te dar a dica agora, tá? Alguém está falando para você de uma outra pessoa, mal de uma outra pessoa, você ouve, fica ouvindo. Quando essa pessoa terminar, você fala para assim, meu irmão ou minha irmã, eu não tinha que escutar isso. Eu não tinha que ouvir isso. Ou seja, você não tinha que falar isso para mim. Mas já que falou, eu tive que escutar até o final, eu vou te orientar o seguinte. Vai nessa pessoa que você falou para mim, vai lá e fala tudo isso que você falou para mim. Porque você tem problema com essa pessoa. E se você falou para mim, você vai falar para outra pessoa, e vai falar para outra pessoa, e essas pessoas vão falar para outras pessoas, e você vai difamar a vida dessa pessoa. Você vai causar contenda entre os irmãos. E isso é abominável diante de Deus. Abominável. Em Provérbios 6, diz: 6 coisas eu odeio, 7 eu abomino, eu detesto. E a 7ª é exatamente essa. Aquele que causa contenda entre os irmãos. Então, se essa pessoa faz isso, você passa o facão e diz para ela o seguinte, meu irmão, se você não for, dá um prazo para ela, só te dou uma semana para você fazer isso. Vai lá e fala para essa pessoa, se você não falar, eu vou ser obrigado a ir nessa pessoa e falar para essa pessoa que você falou mal dela para mim e vou orientar essa pessoa a te procurar, para vocês consertarem, tá? Então, não é, aí você vai com sabedoria e com graça procurar pessoas, olha, essa pessoa, né, falou de você para mim e tudo, eu dei um prazo para ela, mas ela está com um pouco de vergonha e tudo, não sei, possivelmente. Procura essa pessoa para vocês consertarem. Aí entra naquele processo de Mateus 5. Aí essa pessoa agora sabe que uma terceira pessoa, né, tem problema com ela. Então você está fazendo uma intermediação para consertar. Então é isso que tem que ser feito. Então eu queria deixar isso aí para agregar nessa série de vídeos, tá bom? Então hoje nós vamos ler sobre 1 Coríntios 5, tá? Do 1 ao 13, e tem uma severidade muito forte em relação ao que aconteceu nesse capítulo, nesse trecho, né?
que nós não podemos deixar as coisas acontecerem dentro da igreja normalmente, como fosse normal, não interessa quem seja. Não interessa se é um membro pequeno, um membro velho, não interessa se é pastor, não interessa se é obreiro, não interessa. Aqui não falou títulos, falou orientação. E todo vídeo, essa série de vídeos, eu quero deixar claro para você. Todos os processos, não importa quem seja, se você vê pecar, seja o apóstolo, você tem a obrigação de ir com humildade e ganhar quem é irmão. Se você sabe que você cometeu algum problema com alguém, tá? Você vai nesse irmão e conserta com esse irmão, tá? Então, esses dois processos. E hoje, esse processo aqui é o processo de Mateus 18, tá? Mas é aplicado, né? Um processo aplicado que eu espero que você nunca tenha que passar por isso. Espero mesmo, tá? Diz assim, ó. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, ou seja, os descrentes. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então ele está assim, absurdo, né? São pecados absurdos. Então ele está escrevendo isso e achando admirável como que isso está acontecendo entre vocês. Mas a admiração de Paulo, você vai ver que não é isso. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio que tamanho ultraje praticou. Então ele está admirado como eles estão ensoberbecidos, sendo que está acontecendo um pecado desse dentro do meio deles, da igreja. E ele está admirado como que vocês estão permitindo isso acontecer e ainda estão achando que vocês são tal, andando ensoberbecidos, provavelmente diante da sociedade, né? A fala e tudo, nós somos bons e tudo. Então ele está admirado com isso. Eu, na verdade, ainda que ausente, ou seja, ele estava em outro lugar, né? Estava escrevendo uma carta para os Coríntios, é ausente em pessoa física, né? Mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, presta atenção nessa palavra, tá? Não é Paulo que está ali de fora sentenciando sozinho, tá? E isso que tem que observar bem, porque há uma abertura, né? Um mau entendimento que um homem de fora pode sentenciar os de dentro, sem mesmo estar ali por dentro da coisa, né? Ou seja, um apóstolo, sei lá, um líder extralocal e vem e sentencia. Ele sozinho não tem autoridade. Por isso que ele diz, ó, em nome do Senhor Jesus, ele coloca Jesus no meio, não está de brincadeira, não está somente buscando uma aval para ele ter autoridade para excomungar aquele homem. Então, em nome do Senhor Jesus, ou seja, ele é um embaixador, reunidos vós e o meu espírito, ou seja, reunidos, tá? Com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quer dizer quem vai ser salvo? Em nenhum momento ele está falando isso aqui. Entrega ele a Satanás, né, para que talvez ele seja salvo, né? Então, ou seja, o motivo de entregar era com um propósito para que ele fosse salvo no dia do Senhor, mas não está garantindo quem vai ser. Não tinha dito, ó, para que, né, seja, né? Então, a fim de que seja salvo, né, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse é o propósito de Paulo. A severidade, entrega nós reunidos, eu estou em espírito, eu estou concordando com vocês. É isso que Paulo está falando. Em nome de Jesus, eu estou concordando para vocês julgarem esse caso. Tem muitos irmãos da igreja que falam assim, irmão, quando a gente vai tratar sobre Mateus 18, né, pecados, esse irmão, a igreja não, né, a igreja é a graça, né? A igreja é a graça de Deus, a igreja não tem que julgar, quem julga é Deus, né? Pelo contrário,
essa pessoa está muito enganado, muito, mas muito enganado. Quem julga é a igreja, quem julga é os irmãos. E julgar, irmãos, é sentenciar. E sentenciar, na última instância, que aqui já é a última instância, no caso, porque é um pecado e a pessoa não estava se arrependendo, possivelmente, e os irmãos estavam deixando, que é o contexto, né? Os irmãos estavam deixando. Olha, como é que está acontecendo? Vocês não fazem nada. Então nós vamos reunir e vamos sentenciar esse irmão a sair fora da igreja. Quando eu falo igreja, irmãos, no primeiro vídeo eu falei igreja. A igreja não é onde ele reúne uma instituição. É o corpo de Cristo. Então por quê? Porque se eu julgar um irmão hoje, se acontecer isso, que nunca aconteceu, graças a Deus, mas julgar a primeira, segunda e terceira instância, a igreja dizer para ele, ó, você não se arrependeu, então você não faz mais parte do corpo de Cristo. Só a igreja tem essa autoridade, tá? Esse irmão vai para outra denominação e vive a vida igual? Não, ele continua estando fora da igreja. Até ele se arrepender, porque ele vai se tornar um descrente, tá? Então ele vai se arrepender e pode voltar a fazer parte do corpo de Cristo. Mas não tem liberdade de chegar, eu saí desse lugar aqui, fui excomungado de uma denominação e fui para outra. Não, ele foi excomungado do corpo de Cristo, tá? Então é isso que acontece, tá? É isso que acontece no processo. Não é, continuando aqui, não é boa a vossa jactância. Já não sabeis que um pouco de fermento, olha só, um pouco de fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Estou falando aqui que pouca coisa é igual uma cunha num cabo de enxada, uma cunha. Uma cunha é um pau que você põe o cabo da enxada, tem o cabo da enxada, tem a enxada, você põe uma cunha para abrir um pouco, para o ferro não sair. Só que ele vai abrindo. Então você mete uma cunha assim, o pau vai abrindo. Então qualquer fermentinho, uma palavrinha, sabe aquela palavrinha venenosa? Aí vai dar uma palavrinha aqui, dá uma palavrinha ali. Quando vê, a coisa já está desse tamanho. Uma coisa pequena, já está desse tamanho. Isso acontece recorrentemente na igreja, irmãos. Por isso que eu digo, desce o facão, sem dó. Não importa o que ache de você. Não importa, eu vou dizer para você, não importa. O que importa é o que Deus acha de você. O que importa é que você está deixando as coisas na luz. E tudo isso, lógico, faça com amor, mas faça. É isso que Deus quer que nós façamos, para extirpar todo tipo de contenda entre irmãos, todo tipo de fermento entre irmãos. E isso eu fico nervoso, por quê? Porque isso acontece e acham que tem razão de fazer isso. Acham que é justificável fermentar entre os irmãos contra outros irmãos. Isso aí é abominável diante de Deus. Então, leve a sério essas coisas. E aí, continuando, para não ficar muito longo o vídeo, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias de sair do mundo, lógico, né? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Expulsai, é essa a palavra certa. Então, é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando exatamente isso. Olha, não aceite uma pessoa que está cometendo pecado, e ele dá uma lista de pecado, mas pode ser mais, que não se arrependa. É isso que ele está dizendo. Não permita isso continuar. Você não pode permitir continuar. Pecados nós pecamos, certo? Eu peco, você peca. Mas quando alguém vir pecar, Jesus já orientou
para eu ir no irmão. E provavelmente aqui não permita esse irmão, se dizendo irmão, quando se dizendo eu sou irmão, mas comete tudo e não aceita correção. Comete pecado e não aceita correção. Esse não é irmão, ele se diz irmão. Eu posso dizer que eu sou o presidente da República. Né? Eu posso dizer que eu sou o rei da Inglaterra. Mas eu sou? Não, então, aqueles que se dizendo irmão e continua cometendo esses pecados e não se arrepende desses pecados, esse vocês devem expulsar da igreja. Parece muito severo, parece muito maldoso e falta de amor, né? Então Paulo tinha falta de amor. Se é esse o argumento que você tem, ou esse é o argumento que as pessoas têm. Então, leia o texto, às vezes as pessoas não aceitam o texto, tenta ver o original e tudo, pode ver o original à vontade, tá? Eu tenho os originais aqui comigo. Então, não vamos permitir isso. Mas lembre-se, não é para julgar no sentido assim de ir para massacrar o irmão. Se o irmão está pecando, muitas vezes tem fraquezas, possivelmente pode ser que você tenha alguma fraqueza e comete pecado, você tem que deixar isso, abrir isso para alguém. E esse alguém seja maduro, né? Não é alguém que vai ser conivente com o seu pecado, não. Alguém maduro que possa te ajudar a se livrar desse pecado. Ou seja, está arrependido e quer sair dessa vida. Então é isso que tem que acontecer. Mas existe pessoas dentro da igreja que não quer se arrepender. Tá? Não quer. Então essas pessoas não permita elas continuarem na igreja. E nem com mais, nem mesmo com mais com ela. Né? Não tenha comunhão com ela, porque não tem comunhão entre luz e trevas. Então esse irmão não interessa, ele diz, não interessa se ele tem 30 anos, 40 anos de igreja, tá? Mas se ele não se arrepende do seu pecado e não aceita correção, esse irmão não é irmão. Ele só diz que é irmão. Então o que ele deve fazer? Expulsa. E quem expulsa é a igreja. Tá? Infelizmente, pode acontecer isso? Pode. Tá? Não tenha medo. Tá? Isso, geralmente a pessoa se arrepende, né? Geralmente a pessoa não quer continuar no pecado. Mas se a pessoa continuar no pecado e ficar duro de coração e não aceitar correção, tá? Essa pessoa infelizmente vai ter que ser expulsa do corpo de Cristo, não é de uma denominação não, do corpo de Cristo. Isso é seriedade. A autoridade está na igreja para fazer isso, certo? Então é isso. Curte se gostou, compartilha para alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. Compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, grupos, tá? Se inscreva se você não é inscrito. Clica no sino, caso você não clicou no sino, quando você clica no sino, você recebe em primeira mão todos os vídeos que é postado no canal. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo.